Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como quantificar a matéria. Então as ciências em geral, elas adotam um sistema padronizado de medidas, que a gente chama de Sistema Internacional de Medidas, ou SI. Basicamente o SI, ele delimita as unidades básicas para massa, comprimento, tempo, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Algumas unidades a gente já está familiarizado, uma vez que a gente trabalha com elas desde os ensinos fundamentais, como a unidade de massa, que é o quilograma, a unidade de comprimento, que é o metro. Hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a quantidade de substância, ou quantidade de matéria, cuja unidade trata-se do mol. Vale destacar também que dentre essas unidades do SI, fundamentais, básicas, a gente também tem as unidades derivadas, né, que podem provir a partir dessas unidades básicas. Para facilitar também medidas que a gente trabalha com quantidades muito grandes ou muito pequenas, a gente também utiliza os prefixos. Então, a gente tem prefixos como, que a gente tem no dia a dia como tera, que equivale a 10 a 12, simbolizado por T, o giga, 10 a 9, simbolizado por G, o mega, que é 10 a 6, que a gente simboliza aí o prefixo da forma utilizando a letra M, nano, muito utilizado em química, quando a gente pensa no tamanho atômico, tamanho de cristais, que é 10 a menos 9 metros, e por aí vai. Então a gente utiliza esses prefixos para indicar que aquele número ele tem um multiplicador, uma vez que é uma quantia muito pequena ou muito grande para a gente expressar da forma decimal. Vale ressaltar ainda, pensando em quantificar a matéria, que massa e peso são medidas diferentes. Então a massa basicamente é a medida invariável da quantidade de matéria, enquanto o peso é uma grandeza física que está associada à força de atração gravitacional entre a matéria e a Terra. Então, como a gente já discute lá em física, o peso vai ser o quê? A massa vezes a aceleração da gravidade. Geralmente tem-se essa confusão entre massa e peso, porque ambas as medições, né, tanto a medição da massa quanto a medição do peso, utilizam o termo pesagem. Agora, especificamente pensando na quantidade de matéria, o mol vai ser essa unidade no sistema internacional para quantificar espécies químicas. Basicamente, o mol está associado com a fórmula química e representa o número de Avogadro, que é 6,022 vezes 10 a 23, de partículas que aquela fórmula apresenta. Então, basicamente, se eu tenho 1 mol de átomos de ferro, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Se eu considero que eu tenho 1 mol de moléculas de água, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, a massa molar de uma substância vai ser o quê? A massa de 1 mol, ou seja, a massa de 6,022 vezes 10 a 23 partículas, né? Ou entidades daquele material de estudo que eu estou trabalhando. Pode ser átomos, moléculas ou íons. E essa massa ela é representada em gramas. Então, um exemplo, no caso do gás hélio, que é um gás monoatômico, ou seja, a gente tem o hélio sozinho, não ligado a nenhum outro átomo, a massa molar de um gás hélio é 4 gramas por mol. O que isso significa? Que se eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hélio no estado gasoso, esse montante de átomos ele vai medir, então, 4 gramas para este mol. Então, a massa molar de uma substância vai ser o quê? A massa em gramas de 1 mol daquela substância. A unidade de massa atômica, basicamente, ela está associada, ela foi determinada, né, em uma escala cuja referência vai ser o isótopo do carbono 12.
ao qual foi atribuída a massa de exatamente 12 unidades de massa, ou 12 uma. Então, o que isso significa? Que um átomo de carbono ele possui 12 unidades de massa. Então, a unidade de massa foi definida como 1/12 da massa de um átomo neutro de carbono. Então, basicamente, a massa molar, né, M do carbono 12, ela vai ser definida então como a massa em gramas de 6,022 vezes 1023 átomos do isótopo de carbono 12, ou então exatamente 12 gramas por mol. A massa pode ser identificada na tabela periódica, geralmente nessa posição aí que é representada na figura abaixo. Geralmente a massa é um valor maior que vai estar aí e tem uma certa precisão maior. Como a gente pode ver aí nesse exemplo, a massa do silício vai ser 28,086. Então a gente tem 3 dígitos, né, de precisão a mais do que, por exemplo, outras unidades que são representadas na tabela periódica. Agora, considerando moléculas que são formadas por mais de um átomo diferente, a massa molecular vai ser a soma da massa de todos os átomos que compõem aquela molécula. Então, como que a gente faz? Como a gente viu no exemplo anterior do silício, cada átomo possui uma massa atômica diferente. Então, dessa forma, para eu saber a massa molecular para uma molécula específica, eu devo primeiro olhar quais elementos que compõem aquela molécula, qual a massa individual e fazer a correção para a quantidade de átomos que existem nela proporcionalmente de cada. Então, no primeiro exemplo aí, a gente tem a massa molecular da amônia, NH3. Então, no caso da amônia, a gente nota aí que a gente tem como composição um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Então, assim, a gente vai ter a massa molecular dessa substância vai ser 1 átomo de nitrogênio vezes 14 gramas por mol, que é a massa do nitrogênio, que eu consigo consultar em qualquer tabela periódica, mais 3 átomos de hidrogênio vezes 1 grama por mol de átomo de hidrogênio. Somando isso tudo, a gente vai ter que a massa molecular da amônia é em torno de 17 gramas por mol. Já no caso da molécula de água, a composição da molécula de água é de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E isso a gente observa pela fórmula mínima da substância, que é H2O. Então, assim, vai ficar 2 átomos de hidrogênio vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio, mais 1 átomo de oxigênio vezes 16 gramas por mol, que é a sua massa molar. Somando aí, então, a gente tem que a massa molecular da molécula de água vai ser em torno de 18 gramas por mol. Então, pessoal, vale destacar que esses números embaixo que a gente tem, como por exemplo no H3 ali na amônia, ou H2 ali no caso da água, estes números aí subscritos, eles significam que este elemento possui uma quantidade maior do que 1. No caso do oxigênio e na água, a gente não tem nenhum número embaixo, né, subscrito. Então, significa que a gente tem apenas um átomo de oxigênio. Mas como determinar a quantidade de matéria? Basicamente, a quantidade de matéria para ser calculada, a gente precisa apenas determinar a massa da amostra e saber qual que é a massa molecular, né, a massa molar para 1 mol daquela espécie que a gente está trabalhando. Então, basicamente, o M, que é a quantidade de matéria ou quantidade molar, vai ser a massa da minha amostra dividido pela massa molar daquela substância. Então, por exemplo, para 25 gramas de sulfato de sódio, que é o Na2SO4, a quantidade molar de Na2SO4 nessa amostra vai ser, então, M, que é a quantidade de matéria, é igual a massa da minha amostra no enunciado diz que é 25 gramas. A massa molecular do sulfato de sódio, então o que eu tenho que fazer?
Eu tenho que somar a massa de todos os átomos que compõem essa substância. Então a gente tem 2 átomos de sódio, Na2 ali, um átomo de enxofre, representado pela letra S, e 4 átomos de oxigênio, representado com a letra O. Então, dessa forma, vai ser 2 vezes a massa do sódio, mais 1 vezes a massa do enxofre, mais 4 vezes a massa do oxigênio, que calculando aí vai dar 142 gramas por mol. Então, beleza, agora eu tenho aqui a massa e tenho também a massa molar dessa substância. Então, a quantidade de matéria vai ser 25 gramas dividido por 142 gramas por mol. Assim, vai dar 0,176 mol de Na2SO4. A gente pode aprofundar até um pouquinho mais se a gente quiser calcular a quantidade de matéria especificamente de sódio, então representada em Na, nesse 0,176 mols de Na2SO4 que a gente calculou. Então, se eu observar que essa substância, Na2SO4, ela é composta por 3 elementos diferentes. Então, sódio, enxofre e oxigênio. Se eu quiser calcular, apenas a quantidade de sódio presente, então o que eu observo? Que em 1 mol de Na2SO4 eu tenho a proporção de 2 mols de sódio, porque eu tenho 2 átomos de sódio nessa substância. Então, em 0,176 mols de Na2SO4, eu vou ter exatamente o dobro de sódio de Na+, especificamente. Então, dessa forma, eu vou ter 0,176 vezes 2. Então, eu tenho 0,352 mols de íon sódio. Então, como vocês podem notar, nessa parte de estequiometria, de medida de quantidade de matéria, a gente pode trabalhar muito com proporções diretas, uma vez que a gente tem os princípios da conservação da massa respeitados. Então, pessoal, na aula de hoje basicamente era isso, as referências principais que eu utilizei durante essa aula, e até a próxima.